Bem-vindo às aulas de Circuitos Eletrônicos 2. Configurações compostas. Parte D. Circuitos de fonte de corrente. Então, esses circuitos são bastante utilizados em circuitos eletrônicos como fontes de corrente constante com uma alta impedância. Fontes de corrente constante também podem ser construídas utilizando um FET ou um transistor bipolar de junção, e uma combinação desses dispositivos. Nessa videoaula, a gente vai ver as fontes de corrente com o JFET, com o transistor bipolar de junção, com o transistor bipolar de junção mais diodo Zener e circuitos fontes de corrente do tipo espelho de corrente. Em um circuito ou um determinado circuito eletrônico, a gente necessita de fontes de alimentação. Normalmente a gente tem as fontes de corrente que fornecem corrente constante ou as fontes de tensão ou voltagem que fornecem voltagens constantes. São circuitos que a gente precisa desses níveis DC ou níveis de voltagem, níveis de corrente para que ele funcione de acordo com o projetado. Uma fonte de voltagem, então idealmente ela teria que fornecer uma tensão constante com uma resistência muito baixa, ou sem resistência nenhuma. Seria o ideal uma fonte sem resistência. Mas na prática a gente tem um fornecimento de uma tensão que internamente tem uma perda que é em cima de um resistor que a gente chamou antes de um resistor chamado RSig, né, que era de sinal, mas é aqui um resistor interno da fonte que tem que ser o menor possível, né, para que ele não altere os valores de fornecimento de tensão da fonte de tensão prática. E os circuitos fontes de corrente, idealmente, eles teriam que fornecer uma corrente constante, independente do circuito, da carga do circuito, com uma impedância infinita, ou uma muito grande, que não teria nenhuma influência no circuito. Mas normalmente eu tenho na prática uma fonte de corrente que fornece a corrente constante, porém ele tem uma resistência interna que é bastante alta, dependendo do tipo de circuito, ela não vai influenciar no desempenho desse circuito. Então, nessa videoaula a gente vai estudar as fontes de corrente. Nesse curso ainda a gente vai ver as fontes de tensão. Mas por enquanto a gente vai trabalhar com as fontes de corrente utilizando JFETs e transistor bipolar de junção. Então a fonte de corrente com o JFET é uma fonte de corrente bastante simples. Utilizando ele com o gate aterrado, eu vou ter o meu ID igual ao IDSS. Ou seja, independente do circuito que eu acoplo para cá, independente da resistência, do meu dreno, dos valores que eu tenho do meu circuito que eu tenho acoplados nesse transistor, ele vai estar fornecendo nesse ramo aqui um ID igual a o IDSS, por exemplo, 10 mA. Então ele vai ser equivalente a essa fonte de corrente onde eu tenho uma corrente constante sendo fornecida de 10 mA. Então nesse caso aí a gente colocou o VGS igual a zero e eu tenho uma fonte de corrente constante que depende do valor de IDSS, ou seja, das características de funcionamento do transistor JFET. Posso ainda estabelecer uma tensão, só que essa tensão ela é determinada em função do resistor RD, que eu coloco aqui para uma determinada fonte de alimentação. Por exemplo, se eu colocar aqui um resistor de 1,2 kΩ, eu vou estar fornecendo nessa saída VO, dessa fonte de corrente aqui, uma tensão 13,2 volts com uma corrente fixa de 4 mA. Se eu colocar um resistor de 3,3 kΩ, eu vou estar fornecendo nessa saída VO um valor de 4,8 volts com uma corrente constante de 4 mA também. A corrente, então, ela não modifica, ela é inerente ao funcionamento ou o valor dessa resistência aqui, porque ela depende dos valores característicos ou dos valores desse dispositivo que é o meu JFET. E como eu estou com o VGS aqui igual a zero, aterrado, o meu VG está aterrado,
eu vou estar trabalhando no IDSS, seu fornecimento de corrente constante para o meu circuito. Podemos fazer essa fonte de corrente também usando um transistor bipolar de junção. Olhando por esse lado, então, a gente vai ter que trabalhar com essa parte do circuito aqui de baixo, de forma que qualquer combinação aqui de RC, de qualquer outro circuito que seja colocado aqui, ó, não interfira no valor de fornecimento que seria do meu IC, que está aqui, esse valor de IC. Ou seja, basta eu colocar aqui uma tensão, VEE, ao invés de colocar o terra, está aterrado, como normalmente a gente já viu, o transistor bipolar de junção, na forma de emissor comum, e um divisor de tensão, aqui tem um divisor de tensão, onde eu tenho os resistores R1 e R2, que vão me fixar o valor da base VB. Esse valor da base VB que está aqui, pode ser expresso como se fosse então o valor de R1 multiplicado por esse VE, dividido pela soma dos dois resistores nesse divisor de tensão. Isso aqui então é o princípio da divisão de tensão. Então eu tenho esse valor de VB, e sabendo que eu tenho aqui no meu transistor bipolar de junção uma queda de 0,7 volts no meu VBE, meu VE pode ser estabelecido então como se fosse o VB menos 0,7. Está aqui. Daí eu tenho aqui uma DDP entre VE e VEE sobre esse resistor RE, que vai me fornecer a corrente IE, que é aproximadamente igual ao IC. Daí essa corrente IC que está aqui, ela é uma corrente constante, fornecida e fixada, estabelecida em função dos valores que eu tenho nessa parte de baixo aqui da base do emissor, no meu transistor bipolar de junção. Isso me garante uma fonte de corrente constante, dependente desses valores somente que eu tenho aqui desse lado. Então está aqui um exemplo onde eu posso estabelecer meu VB, que está nessa posição aqui, que é o meu divisor de tensão, onde eu tenho aqui o valor de 20 e os resistores de 5.1 e 5.1, então eu tenho aqui menos 10 volts, nesse ponto VB, queda de tensão 0,7, então eu tenho meu VE, então, que vai ser igual a menos 10,7. E, então, minha corrente I, que é a própria IE, que está aqui, no meu circuito, pode ser estabelecida de qual forma? Como se fosse o VE, que é esse valor que tem aqui do VE, menos o VEE, que é o valor que está aqui, dividido por RE. Aí eu tenho então um valor de I igual a 4,65 mA, independente do que eu tenho para esse lado do circuito, ou conectado nesse circuito que está aqui, independente do que eu tenha aqui, eu vou ter sempre um fornecimento constante de corrente I nesse ramo de 0,65 mA. Essa fonte, usando o transistor bipolar de junção, essa fonte de corrente pode ser melhorada usando um diodo Zener. Então, se eu colocar um diodo Zener no lugar daquele resistor meu R2, eu vou ter então uma tensão fixa que nessa malha que está aqui vai me estabelecer o valor de E, que é o valor de I, ou de IC também, como se fosse essa tensão que eu tenho do Zener, que está aqui em VB, menos meu VBE, dividido pelo RE. Então eu consigo estabelecer o meu valor, e daí eu não preciso me preocupar com o valor de EE. Só tenho que assegurar que esse valor seja suficientemente alto para poder fazer com que esse diodo Zener funcione, ou esteja na sua região de operação. Um exemplo, então, eu tenho aqui 6.2 volts aqui nessa malha aqui, ó, desse ponto até esse ponto aqui, 0,7 eu tenho aqui, então eu consigo, independente desse valor que está aqui de menos 18 aqui, estabelecer que minha corrente é 6.2 menos 0,7 dividido por 1.8, que é igual a 3 mA. Então,
Daí eu consigo ter a minha corrente I, que vai alimentar qualquer coisa aqui de forma constante, trabalhando com as características do meu transistor bipolar de junção. Uma fonte espelho de corrente é um outro tipo de fonte, onde a gente estabelece uma corrente I desse lado aqui, em função dos valores que eu tenho de transistor e configuração desse lado aqui das correntes I de C, ou no caso aqui agora a gente vai chamar de I de X aí. Então esses circuitos de espelho de corrente são utilizados para fornecer corrente constante, principalmente para circuitos integrados. Então é bastante comum a gente ver isso em circuitos integrados. A corrente constante é obtida a partir de uma corrente, que é o reflexo. Então eu tenho aqui uma composição de dois transistores que são idênticos. Por isso que no circuito integrado é interessante, porque aí eu consigo ter essa composição montada dentro de um circuito integrado com mais facilidade. Porque eu tenho que ter o mesmo beta e tenho que ter os mesmos VBE. Então tem que ter VBE idênticos e betas iguais. Então a partir dessa corrente que eu estabeleço desse lado aqui, utilizando esse resistor X e essa configuração onde eu pego aqui e curto-circuito com a base desse lado, eu consigo então estabelecer um espelho de corrente. Então, como que fica isso? Eu sei que aqui tem uma corrente que é a IE, que é a corrente do emissor para esse transistor Q1, igual a corrente do emissor para esse outro transistor. São idênticos os dois. E a minha corrente que está entrando na base aqui, ela é IE sobre beta. Da mesma forma que esse aqui é IE sobre beta. Então, nesse nó, onde eu tenho esse curto-circuito do coletor com a base aqui, ó, nesse nó aqui, eu tenho a soma dessas duas correntes, uma que vem para cá. Então eu tenho o valor de 2IE sobre beta, que pode ser expresso então o valor de X como esse valor de IE que vem para cá, nessa parte do transistor, mais o 2IE sobre beta, que vem para cá para alimentar as bases. Então eu tenho essa expressão aqui, de acordo com a LKC. Ou seja, o Ix meu, fazendo o cálculo aqui, isolando o valor de E, está isolando o valor de E aqui, ó, ele vai ter como valor igual a beta mais 2 sobre beta. Como o beta é um valor constante, que de certa forma bastante alto, né, então está na casa de 100 a 150, 200, aí dependendo do transistor, o que acontece? Somar mais 2 ou não vai fazer diferença, então a gente pode cortar isso aqui, o próprio Ix vai valer igual aproximadamente o IE. Então, como que a gente determina o valor de X? VCC menos VBE, então eu tenho o VCC que está aqui, e aqui é o meu VC, que está na base, então o meu VB é esse valor que está aqui, que vale 0,7 dividido pelo resistor Rx. Então eu consigo estabelecer a minha corrente Ix, que é a minha corrente espelho desse outro lado, porque esse transistor aqui ele vai ter o IE dividido por beta vindo para cá, mesma coisa eu teria aqui, e aí eu tenho uma corrente fixa IE desse outro lado aqui, que independente do que tiver colocado para cá, sempre vai ser a mesma corrente. Sempre vai ser a mesma corrente. Então, nesse caso aqui, a gente viu que o transistor Q1 aqui vai funcionar como um diodo. Né? Então, eu vou trabalhar só com essa parte desse transistor para fazer com que ele espelhe esse valor de corrente daqui para esse outro lado do transistor Q2. Está aqui um exemplo, então, o valor de I é calculado como 12 menos, nesse caso aqui, 0,7, dividido por 1,1K. Então eu tenho um valor fixo de 10,27 mA. E então, reforçando, ele é bastante utilizado em circuitos integrados como uma fonte de corrente. Esse é meu circuito fonte espelho de corrente. Se eu pegar então o mesmo circuito e adicionar aqui
mais um transistor. Então eu tenho aqui adicionado mais um transistor, antes eu tinha um só. E fazer os cálculos, eu vou ver que esse circuito de espelho de corrente vai funcionar também da mesma maneira. Por quê? Porque eu vou ter aqui betas iguais e VBEs iguais para todos esses transistores. Por isso que é interessante ser feito essa fonte de espelho de corrente dentro de um CI, onde eu consigo ter essas características de acordo com o meu material semicondutor, onde eu estou confeccionando esse CI. Então, fazendo os cálculos de X aqui, eu vou chegar aqui meu IE mais, aqui é o que vai passar por aqui, mais, que vem para esse nó agora, onde eu tenho aqui 3 bases conectadas, vai ser 3 vezes IE sobre o beta, que da mesma forma que antes, somando 2 ou 3 aqui no caso, não vai interferir no valor. Vai ser a mesma coisa, ou praticamente o mesmo beta. E aí então que meu Ix vai valer IE. E aí eu consigo então calcular da mesma forma e fornecer para vários pontos diferentes. Então, a partir de um espelho de corrente, fornecer fontes de corrente em vários pontos dos circuitos que necessitam desse mesmo valor para referência. Então está aqui outro tipo de fonte de espelho de corrente também, que agora tem uma característica interessante, que é uma alta impedância de saída, onde eu tenho aqui o meu circuito Q3 adicionado, e depois dele que eu faço o curto-circuito, então dá para ver que para eu ter esse caminho de VCC até o terra, eu vou passar por esse VBE aqui, e vou passar por esse VBE aqui, então eu tenho 2 VBEs, dividido pelo Rx, que vai me fornecer esse valor de X. Então, esse Ix aqui vai ser aproximadamente igual a IE, de acordo com o funcionamento de um circuito espelho de corrente. Então essa é uma outra versão interessante para a gente poder utilizar. Se eu quiser uma fonte espelho de corrente utilizando o valor fixo de IDSS, então posso usar o JFET. Esse JFET, então, ele é colocado o gate no terra, então a ideia é colocar esse gate para o terra e ele vai vir através desse VBE. Então ele tem uma tensão muito baixa aqui, que é de 0,7, então não vai influenciar no funcionamento. Onde meu valor aqui então fixo de IDSS, sem precisar de ter resistor, só usando a característica do transistor, vai me fornecer o valor de corrente fixa que eu vou fornecer aqui, ou seja, da minha fonte de corrente. Então esse meu espelho de corrente agora eu uso um JFET, onde esse valor I aqui vai ser o próprio valor de IDSS desse JFET. Então são vários circuitos espelho de corrente que a gente viu, que são interessantes para fornecerem corrente com uma alta impedância. Isso aí, de acordo com as necessidades do circuito, é bastante importante para o funcionamento correto desses circuitos, e principalmente os espelhos de corrente a gente utiliza em circuitos integrados. Ok, pessoal? Por enquanto é só. Até a próxima.